Salve amigos do canal, tô chegando e hoje o torcedor vascaíno tá sorrindo de orelha a orelha depois da classificação de ontem sobre o Fortaleza pela Copa do Brasil, onde agora o time segue para as oitavas da competição e na esperança de algo melhor daqui para frente. E motivos não faltam. Apesar de toda esta guerra jurídica na SAF que vem gerando uma certa instabilidade, voos maiores podem ser alçados em breve. É novo técnico começando um trabalho, jogadores mais confiantes e prenúncio de chegadas importantes na próxima janela. E uma delas, o cria Felipe Coutinho, que segue em silêncio, mas nos bastidores vem se movimentando para colocar o seu sonho em prática. Retornar ao clube que o revelou. Nesse vídeo eu vou falar de todos esses temas e muito mais, portanto, fique ligado até o final e me dê uma moral, deixando a sua curtida, compartilhando o conteúdo, chamando cada vez mais inscritos pro canal. Bom, a classificação suada, é verdade, para as oitavas de final da Copa do Brasil segue repercutindo pra caramba. É bem verdade que o time deixou a desejar na atuação em alguns momentos, chegou inclusive a ser surpreendido pelo Fortaleza, mas em termos de garra e superação é preciso elogiar. O time se doou, né? Não foi na técnica, mas a equipe teve discernimento para tirar forças lá do fundo e buscar uma reação na partida. Quase colocou tudo a perder, ao não ter aquela malícia para segurar o resultado no final, e com isso acabou tomando aquele gol de empate que levou a decisão para os pênaltis. Mas no fim deu Vasco por conta da precisão nas penalidades e pela defesa do Léo Jardim, que garantiu aquele triunfo. Após a partida, muita euforia no ar, tanto de torcedores como dos jogadores, mas uma certeza: o técnico português Álvaro Pacheco vai ter trabalho para ajustar essa equipe, hein? Foi nítido aí os problemas que a equipe teve e de quebra alguns jogadores ainda falharam bizonhamente. Caso, por exemplo, do zagueiro Maicon. A parte boa é que o Vasco ainda terá pela frente 9 dias até a partida, que marcará aí o retorno do Campeonato Brasileiro que estava paralisado e que será nada mais nada menos contra o Flamengo. Ou seja, Álvaro Pacheco terá aí sua estreia no Rio, mas contra um adversário qualificado e que é o maior rival do Vasco. Já vai poder conhecer a dimensão desse clássico. Um clássico, né, que se ele alcançar um triunfo, pode dar, inclusive, uma confiança a mais, né, ao novo trabalho que está sendo desenvolvido. Ainda é cedo para afirmar, né, que o jogador A ou o jogador B será sacado e que o jogador C terá chance com o treinador. Porque primeiro ele precisa saber o que pensa, né? A gente precisa saber o que pensa o Álvaro em termos de formação tática para a sua equipe. Até porque ele pega um clássico na sua estreia. Lembrando que o Álvaro não é um treinador preso a um esquema tático apenas. No Vizela, por exemplo, ele usou 2 esquemas táticos, né? O 4-4-2 e o 4-1-2-3, tendo dado mais uso ao segundo esquema. Acabou por utilizar o 4-1-2-3 quando foi para o Estoril. Já no Vitória de Guimarães, seu ex-clube, acabou usando aí um esquema mais arrojado, que potencializava as qualidades dos jogadores e dando força também ao plano ofensivo do time. Utilizava o 3-5-2 e o 3-4-3, dando mais preferência a este primeiro aí, 3-5-2. Então, pelo que se viu ontem e pelo que já deve ter estudado ao Vasco, vai focar no esquema aí que case com as características dos jogadores que tem em mãos. Eu arrisco que ele vai num 3-5-2, ainda mais contra o Flamengo. Mas como eu falei, ainda é cedo para falar. Aliás, o grupo principal acabou ganhando aí folga após o jogo de ontem e só retorna aos treinos na sexta-feira, quando oficialmente começa o trabalho do novo treinador. Mas é isso. Agora fica a expectativa para saber qual vai ser a primeira escalação do treinador e o seu esquema tático. E por falar em expectativa, meus amigos, o tema Felipe Coutinho vem esquentando cada vez mais o ambiente do clube e é real o torcedor do Vasco poder sonhar com uma dupla Coutinho e Payet ainda este ano, por incrível que pareça. Como eu já tinha trazido aqui antes, a vontade do jogador é que iria prevalecer neste caso. O Coutinho tem ofertas de outros clubes da Europa e até mesmo lá do Catar. A preferência do seu staff era a continuidade na Europa, mas ao que parece o Coutinho já bateu o martelo e quer sim voltar ao Brasil e, claro, retornar ao clube que o revelou, o Vasco da Gama. Ainda mais depois que o Pedrinho acenou com essa possibilidade após as conversas que manteve aí com os jogadores e seus familiares aqui no Brasil. O Coutinho nunca escondeu o desejo de uma volta e vendo que o Aston Villa não tem muito interesse pela sua continuidade por lá, se sentiu movido a desembarcar em terras brasileiras e atuar aqui pelo seu clube de coração. Hoje, as conversas estão mais entre o jogador
e o clube inglês, para que possa então ser definido o seu futuro. O jornalista português, o Bruno Andrade, inclusive, da UOL, ele trouxe hoje que o atleta tem conversas com o clube inglês, o Aston Villa, por uma possível rescisão contratual, já que há algumas dívidas com o atleta, ou até mesmo, né, solicitar aí que haja um empréstimo ao Vasco como opção de compra ao final do contrato. Se vislumbra aí que o jogador queira um vínculo entre 2 e 3 anos e que reduziria bem os seus vencimentos, que lá na Europa está na casa dos 3 milhões de reais. O Payet ganha 1,5 milhão aqui, então eu não creio que seja superior a isso, que ele iria ganhar aqui no Vasco. Os contatos por Coutinho, segundo fiquei sabendo, vêm ocorrendo constantemente. E o Vasco, na figura do Pedrinho, vem sendo colocado aí a par como estão os rumos da conversa com o Aston Villa. E há mais gente ajudando nessas conversas. Numa delas, o próprio Felipe Maestro participou, tudo no sentido do Coutinho se sentir mais acolhido, de que o Vasco está de portas abertas para ele. Resta saber como vai ser a fórmula para equacionar essa transação, porque essa instabilidade da SAF é que, ao meu ver, faz com que essa tratativa se torne ainda um pouco nebulosa, né? O clube busca um novo investidor que possa entrar num acordo com a 777 e comprar a parte que ela está, até então controlando o Vasco, e posteriormente possa fazer os tais aportes. A questão é que hoje tudo está na esfera judicial. Então, Coutinho, Vasco, todos aguardando aí essa situação ter um horizonte, para que aí sim o jogador possa se transferir para cá. Aliás, mais uma outra informação, já que a gente está falando de justiça. O Associativo hoje teve uma vitória na esfera judicial, depois da 777 e da própria SAF entrarem na justiça tentando derrubar a ação cautelar concedida ao Associativo, a justiça, na figura do desembargador, o César Felipe Cury, da 20ª Câmara do Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, não concedeu os pedidos de efeito suspensivo. Com isso, o Clube de Regatas Vasco da Gama segue no controle da SAF do Vasco. O desembargador, no seu despacho, ele entendeu que os argumentos apresentados pela 777 Partners não foram suficientes para afastar aí o perigo do dano apontado pelo Vasco ao Associativo, que foi reconhecido aí em primeira instância. Para esse magistrado aí, embora a alegação da 777 seja o contrato está sendo cumprido, com os 310 milhões de reais investidos, a empresa americana não desconstruiu a narrativa da falência. Apesar disso, vale destacar uma coisa, o juiz não julgou o mérito, meus amigos. Ou seja, ele não definiu quem tem razão ou não ainda nesta situação. Ele apenas não aceitou as alegações para derrubar a ação cautelar. A decisão com isso permanece valendo enquanto o tribunal não der aí uma decisão final. Ele ainda, inclusive, vai submeter o caso ao plenário, onde outros 2 desembargadores irão julgar o mérito. Com isso, ainda há chance, claro, da 777 derrubar essa liminar. Porém, para os que achavam que ia ser assim fácil, que o eliminado Vasco rapidamente cairia, está aí uma mensagem clara que não é bem assim. Até o momento, a 777 vem tendo dificuldades em reverter essa situação na justiça. E a guerra jurídica, porém, ainda não se encerrou. E a empresa americana ainda tenta aí, então, retomar o controle da SAF. Bom, essas são as notícias de hoje. E agora eu quero saber de você, torcedor. Tá confiante aí que vai pintar um novo comprador pro Vasco? Tá confiante na volta do Coutinho depois das últimas notícias ou você prefere esperar para ver? E esse Vasco com o Álvaro Pacheco, será que vai vingar? Vai dar liga? E essa briga entre o Associativo e a 777, quem leva a melhor? Então opine, comente e participe. Bom, galera, são as informações de hoje aqui pro canal e amanhã a gente está de volta para destrinchar muito mais. Até a próxima!